Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Claro, aula de administração financeira e orçamentária. Hoje, a gente vai falar um assunto que sempre é cobrado em provas de concurso público, um assunto na qual você, como estudante, como concursando, concurseiro, você deve torcer para cair na prova. Por quê? Porque é um assunto tranquilo. Tá? Um assunto muito fácil. Vem comigo, vamos lá, né? Créditos adicionais, né? Créditos adicionais. Professor, qual que é a lógica do crédito adicional? O nome diz que adicional que adiciona alguma coisa em algum lugar. Né? Isso é a interpretação do famoso crédito da palavra adicional. Então, crédito que é adicional orçamentário. Então, os créditos adicionais, nós temos dois tipos, né? Os ordinários, que esses ordinários são aqueles devidamente previstos na lei do orçamento anual, na LOA. E os créditos adicionais? Os créditos adicionais irão ser adicionados à LOA, tá? E aí nós temos três tipos. Na altura do campeonato, você já sabe esses três tipos, né? São os créditos suplementares, ok? Os créditos especiais e os créditos extraordinários. Extra, né? Aqui, ó, extraordinários. Beleza? Então, nós temos esses três tipos aí. Ó, créditos orçamentários ordinários são aqueles atribuídos na LOA em montante de recursos, dotações, para diversas ações que fazem parte dos programas de governo. Ou seja, para o plano de governo anual, né, da LOA. Esse é o conceito dos créditos adicionais. Bacana, ok, fechou, né? E os créditos adicionais, né, segundo o artigo 40 da lei, são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientes nas dotações orçamentárias. Ó, não computadas ou insuficientes, né? As insuficientes, olha aqui, são os créditos suplementares, ó, insuficientes. Ok, como assim, professor? Tá? Como assim insuficientes? Está lá na LOA. Tá? Tá lá na LOA. Por exemplo, aquisição de 10 viaturas, no valor aí de R$300 mil. Só que, para adquirir as 10 viaturas, não são necessários, 300 mil não é suficiente. Precisa de mais 100 mil, vai para 400 mil. Opa, e aí, pessoal? Aí, vai para 400 mil, o que eu digo para vocês? Eu digo para vocês o seguinte, né? Que é insuficiente, você vai ter que suplementar essa dotação para comprar. Então, já existe no orçamento, né? Professor, especiais e extraordinários. As duas hipóteses significa dizer que não são computadas, né? Dotações não computadas, ó. Dotações... Aí vou colocar aqui, né, barra ações, olha aí, ó, não computadas na LOA. Entendi, professor. Não computadas na LOA, exatamente, dotações e ações não computadas na LOA. Então você tem que saber? Tem que saber. Falou, ó, insuficiente, créditos suplementares, bacana. Especiais e extraordinários. Isso aqui é parte conceitual, tá? Até aqui é tranquilo, sem margem de erros, né? Isso aqui é uma aula completa. Vamos lá. Vamos aqui para a Lei 4.320 agora. Então, é o seguinte, lá 4.320, você tem que ler os artigos 40 a 46. Beleza, né? 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Ok. Não computadas ou insuficientemente. Ok, insuficientemente suplementares, né? Aí vamos lá, né? Suplementares. E outros dois não computados. Aí, nós temos aqui o artigo 41, tá? O artigo 41, ele trata aí para que serve cada tipo de crédito adicional. Os créditos adicionais classificam são três tipos, ó. Suplementares, especiais e extraordinários, né? E aqui, pessoal, aqui você vai ter que entender. Isso aqui é muito cobrado em prova. A letra da lei. Suplementares, destinados a reforço de dotação orçamentária, ou seja, já tem uma dotação no orçamento. Só que é insuficiente, então você tem que reforçar ela. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, né? Professor, como assim não há, né?
Vamos supor o seguinte, né? Que a administração pública precisa fazer um reparo numa ponte urgente, né? No valor de R$1 milhão. Tá? Reparo numa ponte de R$1 milhão. Não estava prevista essa ação no orçamento. Se não está prevista essa ação no orçamento, ele vai ter que criar essa ação. Então, ele vai criar um crédito adicional, que vai adicionar à lei do orçamento. E, claro, o terceiro tipo de crédito, extraordinárias, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, né? Novamente, extraordinárias, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Prof, e aí? Nós já vimos nas aulas anteriores que esse dispositivo já apareceu. Ele apareceu lá na aula das vedações orçamentárias, primeira parte, né? Ou seja, no artigo 167, parágrafo 3º. O que diz isso lá? Vamos comparar os dois textos. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes. Ok. Então, imprevisíveis e urgentes, que não há, são o quê? Extraordinários. Como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública observado ou disposto no artigo 62. Né? Eu tenho duas observações. Aqui fala como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Quando a gente vai lá no texto da lei, na 4.320, ele fala o seguinte: extraordinárias, como destinados às despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Ou seja, e aí, professor, existe uma diferença de interpretação muito grande. Muito grande uma questão de interpretação aqui, né? Quando a gente coloca aqui, ó, em caso, significa dizer que é somente nessas hipóteses, ó, somente em hipótese de guerra, somente em hipótese de comoção intestina, somente em condição de calamidade pública. Agora, quando, né, a gente traz aqui, ó, como as decorrentes, ou seja, como exemplo, as decorrentes de guerra, exemplo, comoção interna ou intestina, ou exemplo, calamidade pública. Ou seja, nós temos uma conclusão importante aqui sobre essa passagem da lei, né? Significa dizer o seguinte, né? Que na Constituição de 88, o rol é exemplificativo. Então, o Constituinte falou o seguinte: olha, eu vou trazer alguns exemplos para servir de parâmetro. Já a 4.320, não, ela é taxativa, tá? Então, você tem que entender essas diferenças aqui. É claro, o que vale é o texto constitucional, né? Então, olha, o texto constitucional é um rol exemplificativo, mas você tem que ter essa interpretação. Cara, se você conseguir desenvolver a sua capacidade de interpretação, cara, você vai muito longe. Você vai muito longe mesmo, pode ter certeza disso. Fechou? 10, né? Continuando, né? Ah, professor, observada o disposto do artigo 62. Isso aqui é objeto da nossa aula, nesta aula, ainda mais para frente. O que diz o artigo 62? Concurseiro profissional tem que saber. O artigo 62 é aquela que vai regulamentar as medidas provisórias, ou seja, o crédito extraordinário é permitido o quê? A abertura por créditos, né, por medida provisória. Aí, então, é permitido, é uma exceção, princípio da legalidade, inclusive a gente já trabalhou sobre isso. Né? Artigo 42, vamos lá. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Então, outra coisa, vamos lá, né? Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo, né? Ok, então vamos lá, por lei. Professor, extraordinário, eles vão ser autorizados por medida provisória, isso no caso da União, né? Então, no caso da União, medida provisória. Por quê, professor? Porque é o seguinte, né? Porque na Constituição Federal, o Constituinte deu essa possibilidade para o chefe do Executivo editar medidas provisórias. Por exemplo, no nosso estado de Mato Grosso, a nossa Constituição estadual não delegou para o Poder Executivo, no caso o governador, a edição de medidas provisórias. Agora, tem algumas constituições estaduais, salvo engano,
salvo engano, a Constituição de Santa Catarina, né, Santa Catarina, salvo engano, tem que confirmar. A Constituição Estadual, ela trouxe essa possibilidade do quê? De edição de medida provisória pelo governador, tá? Então tá aí para vocês aí, né? Então vamos lá. Olha aqui, né? O que acontece aqui, ó? Então está colocando o princípio da legalidade. Então é o seguinte, os créditos suplementares especiais precisam de lei. Claro que precisa de lei. Pensa comigo. A LOA não é uma lei? Sim. A LOA não atende o princípio da legalidade? Sim. O crédito adicional não vai adicionar a lei? Sim, se vai adicionar a lei, significa dizer o seguinte, né? Significa dizer que ele tem que ter o quê? O mesmo amparo legal, lei. E o artigo 67 ainda fala o seguinte, são vedados, são proibidos, né? Ó, abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação de recursos correspondentes, né? Então, mais uma vez aqui, reforçando o princípio da legalidade. Então, os créditos suplementares e os especiais necessitam de lei. Extraordinário necessita de quê? Necessita, no caso extraordinário, de medida provisória. Isso no âmbito federal. Outro item importante, né, que é o ponto mais importante aqui. Ó, sem a indicação de recursos correspondentes. Então, é o seguinte, ó, o crédito suplementar e o crédito especial, preste atenção, obrigatoriamente, somente podem ser abertos, autorizados e abertos, se você tiver o quê? A indicação de recursos correspondentes. A aula de recursos, ainda a gente vai tratar de recursos para os créditos adicionais já para vocês aí. A gente vai falar para vocês aí já sobre a análise dos recursos, mas ambos. Professor, e o crédito extraordinário necessita de recursos? Necessita a apresentação de recursos? Não precisa. Prof, por que não precisa? Porque ele é urgente e imprevisível. Às vezes você não tem recursos, não tem como viabilizar. Ou seja, é tão importante o crédito extraordinário que a ideia é o seguinte, faz e depois paga. Faz e depois paga. Bacana? Vamos lá, continuando. Tá? Autorização dos créditos suplementares. Vamos falar especificamente desse cara aqui, né? Primeiro, tá? Olha só, tá? Autorização, tá? Então nós sabemos, tá? Vamos aqui. Nós sabemos o seguinte, não, ó, créditos suplementares, né? Nós sabemos, olha, que a regra geral, ó, é a lei, ok? Beleza, tá? E aí o seguinte, quando a gente fala lei, é uma lei específica. Ou seja, uma lei feita só para isso. Só que para os créditos suplementares, você tem que entender a natureza do crédito suplementar. É para reforço de dotação. Reforço de dotação. Lembra que o exemplo anterior, que era o cara quer comprar 10 viaturas, fez a previsão de 300 mil. 300 mil não compra. Tá? É no mínimo 40 mil aí para você comprar aí um carrinho mequetrefe para a administração pública. Então você tem um reforço. Então é o seguinte, né? Ele precisa de autorização, né? Regra geral para autorização. Olha aí. Regra geral para autorização. Aí, ó. Então é o seguinte, né? Ou, né? Ou não, ok, ó, né? Na lei, a lei específica. Essa aqui é a regra geral, ok? Só que é o seguinte, você tem uma exceção. Como assim, professor, você tem uma exceção? Ela pode ter, ó, na LOA pode conter a autorização para abertura do crédito adicional suplementar. Tá aí. Então, na própria LOA, tá? Na própria LOA pode dizer isso. Isso que está escrito aqui. Isso está escrito aqui, ó. A lei orçamentária poderá conter autorização para
abrir créditos suplementares até determinada importância obedecida à disposição do artigo 43. Tá? Então tá aí. Tá? Então a lei orçamentária poderá conter, ó, autorização, tá? Autorização aqui, ó. Então, pô, LOA é lei? LOA é lei. Então ele está cumprindo. Só que não é lei específica, vai ser uma lei, vai ser na própria LOA, né? Inclusive é o seguinte, né? Aí eu falo, aluno competitivo, né? Essa autorização aqui, tá? Essa autorização aqui, ela tem outro impacto em outro assunto nosso, tá? Ou seja, esse assunto aqui, ó, ele passa a ser o quê? Ó, uma exceção, ó. Uma exceção ao princípio da exclusividade orçamentária. Por quê? Porque a peça orçamentária, ela deve conter somente o que? A previsão da receita e a fixação da despesa. Ele é autorizativo, só isso. E aqui está autorizando a abertura de crédito adicional, ou seja, não é objeto. Não é objeto, tem que ser uma lei específica. Mas por que o legislador fez isso? Porque ele sabe, um cara que está na operação. Ia engessar em muito a administração pública. Se assim não fosse, ia engessar em muito a administração pública. Então, por isso aí, tá, que ele fez isso, tá? Por isso que ele fez isso, para não engessar, né? Aí, ó, exemplo, ó, tá aí, ó. Artigo 65, parágrafo 8º, ó. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, princípio da exclusividade. Não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Então tá aí, tá? Então tá aí a primeira coisa, né? Então ele tem aí a primeira exceção, princípio da exclusividade, ó. Não pode, ó, autorização para abertura. O que acontece? Normalmente os caras fazem isso, né? Normalmente ele faz isso, já fica autorizado aí determinado percentual, normalmente até 20%. Então a própria LOA já autoriza, né? Já autoriza o quê? Autoriza o Poder Executivo, né, a fazer movimentações durante a execução de até 20%. Professor, já que estamos falando do princípio da exclusividade, né, orçamentário e o restante aqui, ó, e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Ou seja, outra exceção já é o quê? Olha, a gente vai precisar fazer, né? A gente, tipo assim, o cara coloca lá no orçamento construção de uma escola, tá? O cara, reforma de uma escola, por exemplo, né? E aí o seguinte, ele faz essa previsão, não tem o recurso no fonte de 100, ele vai ter que emprestar esse dinheiro à administração pública, né? Mas já está lá na LOA, já esse projeto de reforma da escola. E aí lá ele já autoriza o Poder Executivo a efetuar contratações de crédito para essa finalidade. Uma outra situação, né? E também ele pode ter o tal do aro, né? Do aro, né? Artigo 44, vamos lá, falar crédito extraordinários aqui, né? Ok? Vamos aqui, né? Da legislação. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Executivo, que deles imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Aí, ó. Os créditos extraordinários abertos por decreto do Executivo, deles imediatamente conhecimento para o Legislativo. Tá ok? Tá, e aí eu tenho que explicar para vocês aqui uma coisa muito legal aqui, que eu tenho que explicar para vocês aqui, né? Então o que acontece, ó? Isso aqui em 64, tá? 64, tá? Em 64, a Constituição vigente naquela época não trouxe a previsibilidade da edição de medidas provisórias. Esse assunto de medidas provisórias, né, as medidas provisórias, ela aconteceu com o advento do quê? Da Constituição Federal de 1988. Né? Vou colocar meu celularzinho para carregar. Tá? Então, a Constituição Federal de 88, né? A Constituição Federal de 88, ele trouxe o quê? Trouxe a previsibilidade do quê? Tá? Eu vou fazer um quadrinho para vocês aqui para ficar melhor. Né? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Mas... incrível, você tem vários canetão, você pega sempre o estragado, né, cara? Vamos lá. Ó. Em 1964, né? O que aconteceu? Vou colocar aqui, ó, créditos
extraordinários. Agora é para nunca mais esquecer, tá? Então, em 64, ok, a abertura, olha aí, você tem sempre o quê? Ó, autorização e abertura. Autorização e abertura. Ok? Em 64, era um decreto único. Que já fazia as duas coisas, né? Só que ele diz o seguinte, né? Daqui, de imediato, o legislativo, ó, para conhecimento imediato, ó, para conhecimento imediato ao legislativo. Beleza, tá? Vou colocar aqui, 1, ok? 2, ó, com a adoção da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Mesma coisa, ó, a autorização, ok? E abertura. Autorização, medida provisória. Abertura, decreto. Como é medida provisória, ela tem 120 dias para ser convertida em lei. Tá? Aí tem todo o trâmite legal aí, beleza? Ok, né? Ou seja, vai passar pelo legislativo, não tem jeito, né? Vamos colocar o terceiro caso aqui. Ó, estados / municípios. Então esse caso 2 aqui é para a União, mas estados autorizados a editar medida provisória. E aqui, professor, estados e municípios, é o mesmo caso do 64, tá? Mesmo caso do 64. Então aqui nós temos aqui, ó, de novo, a autorização e abertura. Mesma coisa, autorização e abertura vai ser um único documento chamado decreto. Decreto orçamentário. Logo depois, você vai se submeter ao legislativo. Aí, bingo! Aí, bingo, beleza? Aí, ó. Então isso aqui é para saber. Não tem enrolação aqui na LAC não, cara. É para saber, ok? Copiou, cara? Copia esse cara, tá? Faz um resuminho bonitinho. Vai lá, faz um resuminho bonitinho, né? Faz um resuminho bonitinho. E aí marque lá, poste no Instagram, no Stories, né? Posta no Stories no Instagram e me marca lá também, né? Marca lá concurso, me marca lá professor Luiz, eu adoro isso aí. Bacana, isso está escrito aqui, ó, tá? Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles imediato conhecimento ao Legislativo para submeter esse decreto. Então, um tipo de decreto que passa por controle do Legislativo, né? Vamos lá, parágrafo terceiro, abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as de guerra ou guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o artigo 62, isso aqui já é da Constituição, ó, tá? Lá na Constituição. Então ele passa a ser o que? Ele superou. Houve um novo entendimento jurídico. Isso aqui é de 64, isso aqui é de 88. Ok? Beleza. Conclusão. Não existe a fase de autorização para a criação de créditos adicionais extraordinários, né? Não existe isso, porque ele já faz a mesma coisa, né? Então já a abertura, né? Ele já abre, ele já cria, autoriza e abre através da medida provisória. Um só item. Beleza? Fechou, né? Vamos lá. Vamos só para partir essa parte legal da medida provisória agora, tá? Então, a medida provisória é para dois casos. Olha, é um caso para crédito extraordinários.
É por um caso de crédito, que são os extraordinários. Agora, quem pode editar medida provisória? A União, beleza. E segundo, alguns estados da federação que têm o quê? A previsão na Constituição Estadual para edição de medidas provisórias. Ok. Vamos lá, né? Então ele fala aqui, ó, em caso de relevância, urgência e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias como força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Aí vem, é vedada a edição de matéria 1, relativa a planos plurianuais, LDO, orçamento, créditos adicionais suplementares, né? Ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Ou seja, 167, parágrafo 3º, chama-se extraordinários, tá? Extraordinários. Então você não pode aí, tá? Você não pode aí a edição aí desse cara aí, beleza? Então somente, vamos lá, abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificada. Pronto. Então nós vimos aqui a parte legal. A gente viu a parte legal, tá? Decreto, medida provisória, lei, exceção ao princípio da exclusividade orçamentária, beleza, de boa. E agora a gente entra noutra seara, que são os recursos. Então é o seguinte, especiais e suplementares precisam de recursos, né? E claro, como é uma exceção ao planejamento, ela tem que ter uma exposição de justificativa. Tá? Tem que ter uma exposição de justificativa, né? Vamos lá, fontes para financiamento, recursos, né? Isso aqui cai muito, você tem que saber esse cara aqui, gente, não tem outra opção. Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. Vamos lá. Ou seja, né, desde que não comprometidos, ou seja, que já tem alguma finalidade prevista, né? Quais são as fontes para o financiamento aí, para a abertura de créditos adicionais? O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Os provenientes de excesso de arrecadação, então, ó, superávit financeiro, excesso de arrecadação. Tá? Os resultantes de anulação parcial ou total de dotação orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. E o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos. Para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.